Boa noite a todos. Vamos assim nesses instantes, nos serenando, nos acalmando. Vamos entrando em comunhão de pensamentos e sentimentos, nos elevando até Deus nosso Pai, até Jesus o nosso Mestre, ao Frei Fabiano de Cristo, que nos acolhe e nos recebe nessa casa bendita com tantas oportunidades de aprendizado, de trabalho, de estudo. Que possamos nos imaginar no salão, recebendo tantas bênçãos desses amigos espirituais, todos trabalhando na seara do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então continuando aqui com o livro com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está no capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje a gente traz aqui, a gente começa com as instruções dos espíritos, tem uma leitura, ela é longa, né? Então eu fiz aqui um apanhado, né? A gente vai pular algumas partes porque não é possível pelo tempo ler tudo, embora seja riquíssimo ler tudo, porque o texto é fantástico. Então é uma instrução aqui do Espírito Lacordaire, falando sobre o orgulho e a humildade. E a gente percebe logo de cara, logo no primeiro parágrafo, né, como é o tom, né, como a gente percebe a característica mesmo na própria leitura, nas palavras, no jeito de se manifestar para o próximo, para o outro, né, de um espírito já rico dessa qualidade, dessa virtude que é a humildade, que é uma virtude que, como a gente viu semana passada, é realmente uma virtude que nos aproxima de Deus, enquanto que o orgulho é o defeito, né, que é imediatamente contrário à virtude da humildade, é o defeito que nos afasta de Deus, né? Então, quanto mais orgulhosos nós somos, menos humildes somos, mais distante de Deus estamos. Quanto menos orgulhosos nós somos, mais humildes somos e mais próximos estamos de Deus. É sempre esse é o raciocínio. Então, assim, só voltando, logo no primeiro parágrafo, a gente consegue perceber pela forma como um espírito com essa condição, né, quer dizer, um espírito que já está próximo de Deus, mas como ele é humilde, né, nas próprias palavras. Então vamos à leitura e aí vocês, né, nós todos vamos aqui perceber. Então começa Lacordaire saudando a todos assim, né? Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Veja que além, né, de tudo é muito amoroso, é um espírito que já reúne condições até de ser um espírito muito amoroso. Meus queridos amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora, né, no passado, viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Então, aqueles que foram humildes aqui encarnados na terra, né, no passado, e que por serem humildes, já tinham essa condição de estar mais próximos de Deus, agora em espírito, Deus permite que eles venham esclarecer, que a gente percebe aqui que é o caso dele mesmo, do Lacordaire, né? Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Veja a humildade dele, no sentido que, embora seja um espírito que ele tenha uma luz própria, uma condição própria de fazer prodígios, como disse Jesus, né? Fareis o que eu faço e muito mais, ou seja, embora o espírito tenha a condição moral mais que suficiente,
ele tem a consciência de que tudo vem de Deus, não é dele. E às vezes a gente, né, com tão pouco, fica achando que é a gente que está ensinando, que a gente tem o conhecimento, que ele vem de nós, em tudo na vida, né? Quando na verdade tudo vem de Deus. E ele dá uma prova assim nesse carinho todo, como ele começa, esse amor todo, né, por essas palavras, e essa extrema humildade, pedindo ajuda, né, pedindo sustentação. Ele que já tem, né, uma condição, ele pede mais condição ainda, digamos assim, né, ele pede ali ajuda para poder não falhar. E a gente está sempre achando que, né, nós achamos, infelizmente é isso, nós achamos que nós já somos bons só porque somos espíritas. Nós achamos que só porque fazemos alguma coisa, tal, não sei o que, a gente já quer se mostrar achando que somos grande coisa, né? Então veja como somos grandes orgulhosos, né? Quando fazemos qualquer empreendimento, a gente acha que fomos nós, né? Em nenhum momento a gente para pensar quantos espíritos ali nos intuíram, nos auxiliaram. Em nenhum momento a gente agradece, às vezes por um bom empreendimento, alguma ideia boa que teve, que a gente muitas vezes acaba achando que a ideia é nossa mesmo, né? Quando às vezes fomos ali intuídos e tal. Então a gente precisa começar a ter essa consciência de que sozinhos nada somos e nada podemos. Então ele começa aqui a falar: humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com vosso próximo? Oh não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha para o bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Então ele fala, né, que os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. Nós, por conta do nosso exacerbado orgulho, né? Lembra que falamos? Quanto mais orgulhosos somos, mais dificuldades em ser humildes. Né? Então, se somos muito orgulhosos, dificilmente vamos conseguir seguir esses exemplos que vêm aqui, né? Que Deus manda encarnar aqui na Terra para servir de exemplo para nós. Né? E o que acontece? O sentimento da humildade, olha, nivela os homens. Porque quando a gente observa o outro, né, e percebe que ele tem lá as dificuldades dele, mas nós percebemos as nossas também, a gente percebe que não somos melhor que eles, né? Estamos todos no mesmo barco e precisamos ter a humildade de reconhecer isso, precisa ter o mínimo de humildade desenvolvida para a gente entender que se está todo mundo encarnando num planeta de provas e expiações, é porque cada um tem lá suas dificuldades, né? E o que se espera? Que a gente vá melhorando as nossas dificuldades, trabalhando na obra de Deus, né? De conformidade com as leis de Deus, nos ajudando mutuamente, sem achar que nós somos melhores do que o outro, ou que só o outro tem defeitos e nós não, que é o que normalmente temos a tendência de fazer. Só o outro está errado e nós estamos certos. Só o outro faz coisa, tem ideias que não são boas e só as nossas ideias são as boas. Só eu estou certo, os outros estão todos errados. Então, quando somos assim, somos muito orgulhosos, né? Eu posso não ter o mesmo defeito do outro, mas às vezes um outro defeito que eu tenho e o outro não tem, em mim está num nível até maior, mais sério e mais grave, né? Então todos somos sim orgulhosos e todos devemos parar de julgar uns aos outros para nos ajudarmos mutuamente. É assim que se trabalha na obra de Deus. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa dos seus méritos. Acreditavam
que a sua essência era mais pura que a do pobre, né? E aí ele vai falar, né, que a ciência não existe diferenças, o sangue do rico, a química não encontrou uma diferença do sangue do pobre, não existe duas classes de humano, né? A posição social não nos diferencia aos olhos de Deus. Então essa parte toda eu não vou fazer a leitura porque ela é longa, né? Senão a gente vai ficar não consegue pegar aqui, extrair as partes assim mais claras, não menos importantes, né? Mas vamos lá. Então, traçadas esses argumentos, né, que muitos orgulhosos aí acabam defendendo, né? Eu sou melhor porque eu tenho mais inteligência, eu sou melhor porque eu tenho uma condição melhor, né, mais bem colocado aí na sociedade, eu sou melhor porque eu sou um nobre, né, eu sou melhor porque a minha raça é superior, pela cor da minha pele. Então a gente está sempre se achando superior ao outro por qualquer motivo, pelo conhecimento, pela faculdade que eu fiz, pela profissão que eu exerço, pela minha condição financeira. Gente, isso, para os olhos de Deus, isso daí não é nada. Isso daí são só as condições necessárias para o nosso crescimento, e que geralmente, por esse orgulho todo, a gente acaba se perdendo, né? E sem saber fazer um bom uso dessas posições ali que a gente foi estrategicamente colocado. Se Deus, se aprovesse a Deus achar que para o nosso adiantamento, né, que para o nosso bem, ou mesmo para a nossa expiação, a gente deveria reencarnar lá no meio de um né, em ambiente hostil, né, no meio do nada e tudo mais, ele nos colocará, com certeza, né? Aí aqui ele continua, debruça-te humildemente sobre ti mesmo, né, nós que somos orgulhosos, lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela e que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora ou no próximo minuto, né? Nós não sabemos, mas e aí, estaremos preparados para voltar para o lado de lá mais desprovidos, né? Mais desprovidos de orgulho e mais enriquecidos de humildade? Será que a gente está preparado? Né? Porque a gente vem para esse mundo para desenvolver virtudes e combater defeitos e vícios. Né? Então, aí ele continua dando outros exemplos aqui, né, né, dos orgulhosos, que às vezes acham que sempre, né, sempre foram ricos, sempre foram inteligentes, sempre foram. A gente não sabe, né, o que fomos nas encarnações passadas e o que seremos nas próximas se não aproveitarmos bem essa. Fala aqui também do exemplo das pessoas, né, que às vezes fala até dá como exemplo uma moça ali, uns jovens, vamos dizer, né, querendo o mundo, as coisas, os prazeres do mundo e tudo mais, e quando não tem isso, se acha que está triste, que não, né, que a vida não é boa e tudo mais. Então, às vezes, não que a gente não tenha que viver a vida né, e as coisas estão aí, né, e tem até aqui mais para frente, não é nessa parte, tem uma parte no Evangelho que fala do homem no mundo, né? Então, assim, tudo está aí, e como dizia Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? Então, às vezes, você participar de situações que trazem aí alguma alegria, algum tal, não sei o que, não é isso que vai prejudicar a nossa evolução espiritual, se a gente não, o que vai estragar seria os abusos, os excessos que às vezes a gente não consegue, né? E aqui ele vai conseguir, aqui ele vai continuar falando aqui um pouco mais, né? E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não vos pode recompensar?
Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. O maior exemplo que a gente tem é o próprio Cristo, né, que foi injuriado ali até o último grau, né, e aceitou tudo que ele tinha que ele tinha que passar, né? Se a gente for pensar, ele tinha que passar porque ele tinha que provar e espiar alguma coisa? Não. Se for por esse olhar, ele não teria que ter passado por nada. Ele teria que ser glorificado, né? Mas, enfim, né, pelo excessivo orgulho humano, da humanidade, ele acabou passando e aceitou com humildade. Aceitou com humildade todas aquelas humilhações pelas quais ele passou. Então, ele é o nosso grande exemplo. Então, se nós passarmos por situações muitas vezes injustas mesmo, muitas vezes, olha, grande parte dos nossos sofrimentos são justos, tá? Que a gente não perca isso, das decepções são justas, porque nós não somos perfeitos. Então, muito das nossas dores, aí, das coisas que nos entristecem, das coisas que nos contrariam, são justas, são merecidas, né? Mas ainda que a gente passe por alguma que seja injusta, como foi o caso do Cristo, que a gente saiba passar e aceitar. E isso é um grande exemplo de humildade, e isso vai realmente fazer com que a gente cresça aos olhos de Deus. Suportar com paciência e confiar na justiça de Deus. Por quê? Porque cada um vai responder por si, né? Então, aquele que é o candidato a cristão, que está se esforçando por ser melhor, ele vai ter a recompensa disso aos olhos de Deus. Da mesma forma que aquele que está cometendo uma injustiça, que não está nem aí, também vai responder. Então, que a gente não fique muito ansioso com relação a isso, né? E para terminar, ele fala do Cristo, né, que deixou um exemplo, e ele fala aqui, ó, sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Então, que a gente realmente aprenda a ser verdadeiros cristãos, que a gente vá demolindo essa coisa da gente achar que só nós temos razão, que todo mundo está errado, só nós que somos certos, que a nossa opinião é a melhor de todas, né? Nós temos que aprender a trabalhar em conjunto, temos que aprender a ouvir mais e falar menos, né? Então, por aqui nós encerramos. Espero que todos tenham uma excelente semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, com o Livro dos Espíritos, a nossa querida companheira Silvia Belotto. Boa noite a todos. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos ver agora o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6 da parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espírita. E vamos ver hoje o item 5, a escolha das provas. Então, nas questões que vamos ver, nós estaremos vendo o preparo que existe para as encarnações dos espíritos, né, que vão nascer. E com isso teremos uma maior noção, maior clareza da importância das encarnações. Então, começando pela questão 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, espíritos mais esclarecidos, já com consciência da importância da encarnação, podem ter conhecimento das provas que passarão na encarnação e poderão opinar ou fazer algumas escolhas dentro da prova que passará. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, temos o exemplo de um espírito feminino que pede para nascer com o problema do bócio, ou seja, com problemas na tireoide e paratireoide, para que as formas perfeitas do corpo, aliada ao seu magnetismo, não viessem a aumentar no decorrer da encarnação o risco de se perder na tarefa a desenvolver,
deixando-se levar pela vaidade. No capítulo 12 do livro Missionários da Luz, desenvolve esse tema, que é o preparo das reencarnações, que não é igual para todos. Alexandre esclarece a André Luiz sobre o preparo para as reencarnações e o leva a um departamento na cidade de Nosso Lar, onde essas encarnações são detalhadamente planejadas. Vou ler um trecho sobre esta questão. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. E Alexandre detalha melhor suas explicações. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, o caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débitos, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E deixando clara a noção de responsabilidade com uma inflexão mais grave, Alexandre continua falando e esclarecendo. O problema da queda é também uma questão de aprendizado e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideais e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. E Alexandre ainda complementa: a reencarnação é o meio e a educação é o fim. Vemos que as reencarnações e o preparo delas varia conforme as condições morais e intelectuais do espírito, pois há espíritos que nem percebem que estão desencarnados, ficam acompanhando os familiares sem tomarem consciência que estão em outro plano, mas nem por isso deixam de reencarnar. Alguns reencarnam logo após o desencarne e outros levam até séculos para reencarnar, mas nada se passa sem o acompanhamento do plano superior, que age sempre conforme as leis de Deus. Questão 258A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntais agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem.
Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Deus criou os seres, o universo e as suas leis, e dentro desta lei temos: não façais aos outros o que não queres para si, amai ao próximo como a si mesmo. Temos o livre-arbítrio, mas também temos as consequências sobre as escolhas, pois, através delas, aprenderemos o que é amar e como amar. É uma longa caminhada, mas se cumprirá para todos. Questão 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o risco de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias. Se fores bastante prudente, se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Há um planejamento para a nossa encarnação, como já vimos antes, mas as provas previstas são as mais significativas, aquelas que vão marcar o avanço espiritual de uma forma significativa. Como foi dado o exemplo nessa questão mesmo, se um espírito praticou a maldade em uma encarnação, escolhe nascer entre malfeitores para ver se já superou essa tendência. Voltando ao capítulo 12 do livro Missionário da Luz, temos a história de Anacleta. Em encarnação anterior, fora casada e tivera 4 filhos. Embora o esposo fosse cuidadoso no lar, trabalhador e sabia fazer uso da energia construtiva na educação dos filhos, a esposa já os mimava demais. E como consequência indireta, seus filhos não conseguiram vencer as provas a que se propunham na encarnação. Com o pretexto das obrigações sociais, os filhos caíram em desregramentos de natureza física e moral. Todos eles desencarnaram muito cedo e permanecendo no umbral por certo tempo. Agora, ela então reencarnará para recebê-los como filhos novamente e com a intenção de auxiliar no progresso espiritual deles. E 3 deles nascerão em condições bem difíceis, e a filha será sua auxiliar, embora também tenha suas necessidades de retificação. Já o esposo desencarnará logo. Esses espíritos viverão juntos para refazer seus caminhos, pois juntos criaram uma certa situação que é necessário vencer agora. Questão 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Resposta: é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. O espírito nasce no meio conforme as necessidades de exercitar as qualidades morais que precisa desenvolver.
Se em outra encarnação o espírito cometeu crimes, ele irá renascer em um lugar onde será tentado novamente as mesmas ações. Aqueles que conviveram com ele na maldade conviverão com ele novamente. Podem estar na família, no bairro em que vivem ou em outro ambiente onde acabarão se reencontrando. E entre eles haverá aqueles que já tomaram a firme decisão de não incorrer no mesmo erro, e outros que estão vacilantes. E encarnado vai depender dele ceder ao crime ou se firmar no caminho do bem. E com isso todos correm o risco de cometer os mesmos enganos. E aí está a prova. Aí está a situação em que ele poderá estar renovando seu destino, no sentido de estar evoluindo, ou estará complicando mais e ficando estacionário em sua evolução. Porém, Deus não desiste de sua criação, de seus filhos, e, portanto, haverá novas oportunidades de reencarnação para que tenham novas oportunidades para evoluir. Ninguém está livre de criar provas difíceis para si. Pensamos em criminosos como sendo aqueles que matam o corpo, mas há aqueles que cometem faltas graves através da calúnia, da preguiça, do abandono e, por que não lembrar também do desânimo e da tristeza? Esses defeitos morais não trabalhados para vencê-los, além de criar dificuldades para si, pode criar dificuldades para outros entes queridos. Questão 260A. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Resposta. E deveríamos lamentar? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem os bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. Então, se todos nós no planeta Terra seguirmos o caminho da fraternidade, quando todos na Terra adotarmos a máxima fora da caridade não há salvação, todos se unirão e haverá paz e o contentamento no viver. Não haverá ninguém morrendo de fome ou de frio e haverá acolhimento a todos que sofrem. Não haverá esta ou aquela religião melhor que outra, mas todas se unirão em nome de Deus. Bom, por hoje vamos finalizar o nosso estudo, mas antes eu vou ler uma poesia do livro Caminhos do Amor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Maria Dolores. O nome da poesia é De Mãos Unidas. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta, é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. Finalizando então o nosso estudo de hoje com estas palavras de esperança, de conforto, peçamos a Deus por todos aqueles que sofrem nesse planeta das dores do corpo e da alma, que tenham esperança, que olhem aos céus e lembrem-se que Deus está sempre disposto a nos auxiliar, nos amparar, porque nos ama, nos criou com amor.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada.